Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, leremos a partir do versículo 38. Glória ao nome de Jesus. Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Queridos, eu preciso de toda a sua atenção agora. Eu prometo que eu vou ser bem rápido. Não, mentira, eu não prometo nada não. Quem tem coragem de ir comigo até 10 horas da noite, diga amém. Amém. Eu vou ser rápido ao que Deus me confiou, mas eu preciso de toda a sua atenção e um pouco da sua paciência. O texto de Lucas capítulo 10 que fizemos leitura, ele mostra um pouco e nos dá algumas lições de prioridades que nós devemos tomar na nossa vida e ao longo da nossa caminhada cristã e dentro da nossa vida cotidiana. Quando olhamos para Lucas capítulo 10, nós percebemos que o trabalho feito pelas suas mãos precisa ser não de forma intensa quando não se tem relacionamento com o Senhor. Jesus tinha alguns atributos, quem me ouve diga amém. Amém. Jesus tinha alguns atributos, e entre esses atributos, ele santo, justo, manso, humilde, inocente, obediente. Mas de todos os atributos de Jesus, o atributo que mais se destaca é o atributo de amor. Acima de todos os seus atributos, Jesus era mais que amoroso. Era tão amoroso que ele não repudiava os pecadores que a ele vinha para receber uma palavra direcionada da parte de Deus. Jesus, ele não espantava a multidão que vinha até ele com algumas necessidades. Não, Jesus abraçava aqueles que precisavam. Tanto que ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é amor. Ele traz para perto. Ele não é, digamos, egoísta, altivo, prepotente, como alguns que nós conhecemos. Não, Jesus prega sobre amor porque ele é o próprio amor. Ele fala sobre amor porque ele é o próprio amor. Fico conversando com o Elbert no carro lá de Santa Luzia para cá, e a gente começou a chegar no raciocínio que a plenitude do amor de Deus só está em Deus, e nós só amaremos de verdade se estivermos ligados em Deus, porque ele é amor. Jesus era tão amoroso, irmãos, que na multiplicação de pães e peixes, Jesus não se ausenta da multidão para ir embora, deixando com que a multidão permanecesse, não. Mas o mesmo Jesus lhe assegura que teria compaixão desses enfermos e deu a eles o que comer. Jesus é tão amoroso que não deixa a multidão embora com a mão vazia. E, gente, eu não estou dizendo de carro, casa, dinheiro, chá, não. Eu estou falando sobre uma palavra viva que dá vida. O Senhor é o maior interessado em nos fazer prosperar na terra. Eu digo com toda a autoridade que o céu me delibera nesta noite. O Senhor, ele é o maior interessado em nos fazer prosperar na terra. Mas a preocupação prioritária de Deus não é a prosperidade carnal e mundana, não. A prioridade de Deus é alimentar a nossa alma com a sua palavra e nos dar a direção para que nós caminhemos até a vida eterna. Esta é a prioridade do Senhor. Quando a multidão aperta Jesus em Lucas capítulo de número 5, ela apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Não era para receber chave de carro, com todo respeito, não era para receber chave de... era para ouvir a palavra. Cuidado ao
entrar no culto com motivações erradas, porque Deus até quer te fazer prosperar, mas a prioridade de Deus para conosco é que Ele alimente a nossa alma com a sua poderosa palavra. Ele disse que é o pão da vida, e quem come deste pão não terá fome. Ele é a água da vida, e quem bebe desta água nunca mais terá. Cuidado quando entrar na presença do Senhor com motivações erradas. Ele era tão amoroso que Ele não deixava a multidão ir embora de qualquer forma. Uma certa vez Jesus estava caminhando, a multidão lhe apertara. Uma mulher que estava presa em um fluxo de sangue por 12 anos está caminhando no meio da multidão. Ela passa no meio da multidão, toca na orla de Jesus. Segundo os estudiosos, segundo a cultura, dentro daquele tempo, uma mulher que tinha a enfermidade que aquela mulher tinha, não podia tocar em ninguém, porque aquela pessoa que ela tocasse se tornaria impura. Oh, glória a Deus. Mas eu louvo a Deus que ela rompe no meio da multidão, toca na orla de Jesus. Jesus não olha para ela e diz: vai embora, mulher. Não, Ele olha e diz: a tua fé te... Isso mexe comigo, gente, porque Ele poderia muito bem olhar para ela e mandar ela embora. Não. Ele olha para ela e diz que a fé dela tinha curado. Ele libera sobre ela uma bênção. Jesus era tão amoroso que Ele não gostava de deixar a multidão ir de qualquer forma para casa. Jesus não deixará com que os seus vão embora com a mão vazia. Ele sempre terá algo para alimentar a multidão. O cego Bartimeu, que a multidão lhe mandara fazer silêncio, é o mesmo que por causa dele Jesus parou a multidão. O mesmo que a multidão manda calar é o mesmo que Jesus manda: volta lá e busca ele. Jesus era amoroso. Um publicano, cobrador de impostos, que todos odiavam, Jesus faz questão de olhar para ele e dizer: desce daí que hoje me convém entrar na tua casa. Jesus era amoroso a um nível, gente, que ele não era arrogante como outros. Uma certa vez pegaram uma mulher pecadora que foi pega no ato de adultério, e o texto diz que eles trazem até Jesus. Jesus, o que a gente tem que fazer com ela? Jesus, escrevendo na areia, se levanta e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira. Que atire a primeira. Ninguém atira. Ele olha e fala: ninguém te julgou? Não, pois é, eu também não te julgo. Vai e não peques mais. A graça de Deus alcança o que ninguém consegue alcançar. Se eu tivesse o seu lugar, eu tinha dado glória mais alta. A graça de Deus alcança o que ninguém consegue alcançar. A graça de Deus vai aonde ninguém vai. A graça de Deus desce aonde ninguém desce. A graça de Deus alcança. Glória. O salmista disse: para onde eu fugirei da tua face? Se eu ir aos altos céus, tu estarás. Se eu colocar a cama no abismo mais profundo, ali tu estarás. A graça de Deus te alcança e te perdoa. Vai, não peques mais. Você quem está comigo, diga amém. Amém. Jesus era amoroso. Baseado neste caráter bondoso de Jesus, eu disserto aos irmãos nesta noite, e eu digo que Jesus era um camarada amigável. Ele não ia nas casas para apenas curar algumas pessoas, mas, Elbert, Jesus amava as mesas de relacionamentos, porque mesa de relacionamento, ele resulta em mostrar caráteres, e Jesus amava mostrar o Pai na mesa. Isso mexe comigo. Ô, gente, Jesus amava mesas de relacionamento. Jesus amava ir para a casa dos irmãos jantar depois do culto. Jesus amava sentar na casa para bater um papo. Esse é o contexto em que esse Cristo está inserido. Ele está entrando na casa de Marta e Maria para jantar e para receber algo. E ele está pregando. Enquanto Jesus prega, Maria está sentada aos seus pés. E o texto diz que Marta está alvoroçada com algumas coisas. Marta, quem recebe Jesus em sua casa, o texto diz, mas também a mesma Marta que recebe Jesus em sua casa é a mesma que também está alvoroçada com o trabalho. Porque, olha para cá, Marta acha que vai conseguir chamar a atenção de Jesus fazendo alguma coisa. Vou de novo. Marta acha que vai conseguir chamar a atenção do mestre fazendo alguma coisa. Elbert, talvez ela quer colocar pão na mesa. Qual que é o problema de colocar pão na mesa, gente? Nenhum.
Talvez Marta quer passar pano na casa e mostrar que a casa está bonita para Jesus. Talvez ela quer varrer o chão. Só que o problema aqui não é varrer o chão, não é colocar pão na mesa, não é ela passar um pano. O problema aqui é que enquanto Jesus fala, ela está trabalhando. Enquanto Jesus prega, ela está preocupada com algumas coisas. E isso mexe no meu coração e na minha alma de uma forma, porque o trabalho excessivo afasta do relacionamento pessoal com Jesus. É por isso que tem muitos filhos que não conhecem. Eu vou falar, vai dando glória mesmo que está lá na garganta. É por isso que tem muitos filhos que não conhecem os pais, porque estão em ativismo religioso. Vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tira um dia para ficar com o filho em casa. O problema não é o trabalho excessivo. O problema não é fazer para ele, gente, mas o tanto que entrega lhe afasta do relacionamento pessoal com Jesus. Isso mexe comigo demais. Enquanto Jesus está pregando, tem gente trabalhando. Enquanto Jesus está falando, Herbert, tem muita gente fazendo o que não deveria fazer. Oh meu Deus do céu, gente, o seu trabalho, vou melhorar, os seus esforços não compram a Deus. Não é pelo tanto que você trabalha que Deus vai te amar. Não é pelo tanto que você faz que Deus vai te amar. Não é pelo tanto que você trabalha que Deus vai te amar. Ele está dizendo: eu estou na casa, eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero comunhão. Prova que eu não vou ser amado pelo tanto que eu faço, te provo. Você lembra do filho pródigo? Ele volta para casa com um pensamento: eu vou voltar para casa e vou ser um dos trabalhadores do meu pai. Peraí, gente. Ele acha, Daphne, que ele vai ser amado pelo tanto que ele faz. Se eu voltar para casa para trabalhar para o meu pai, ele vai me receber de volta. Só que quando o filho volta, o pai não recebe ele como um trabalhador. Porque trabalhar é o que eu faço, mas não é o que eu sou. Oremaia, alguém não pegou isso aqui? Eu vou de novo. Aleluia. Trabalhar não é o que eu sou, gente. Trabalhar é o que eu faço. O problema é que tem muita gente que acha que vai ser amado por Deus pelo que faz, e não pelo que é. Ele chega em casa, o pai recebe, manda preparar a festa, coloca anel no dedo, traz sandálias novas, traz vestes novas. Olha o texto. Aí o filho que estava dentro de casa olhou para o pai e falou: olha o tanto que eu trabalhei para o Senhor, e o Senhor nunca me deu nada. Peraí, o filho de dentro tem a mesma mentalidade que o filho que está voltando. O filho pródigo é o que está voltando, mas o de dentro está tão perdido quanto aquele que está voltando. Olha o tanto que eu fiz, o Senhor nunca me deu nada. E quem disse que Deus vai te dar alguma coisa pelo que você faz? Não é o tanto que você trabalha. Deus está dizendo a identidade. É filho, é filho, é filha, é filho. O diabo disse: vou parar ele no trabalho, vou parar ela na obra. Deus está dizendo: por mais que você parou, ainda é filho, eu te recebo de volta. Deus está dizendo: eu estou te recebendo, porque não é pelo que você faz, é filho amado, é separado, é lavado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Não foi vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós, diz o Senhor. Ela acha, gente, o tanto que ela entrega na mesa é o tanto que Jesus vai amar ela. Herbert, do que adianta pão na mesa se o coração não está no altar? Gente, de que adianta chão limpo se a minha vida não está no relacionamento pessoal com Jesus?
Olha para cá. É por isso que a Bíblia diz: quando fores orar, entra para o quarto. Eu comentei com o Elbert, diante do púlpito, o pregador mostra a sua intelectualidade. Diante do púlpito, a cantora mostra a sua afinação. No quarto, não tem intelectualidade que aparece. No quarto, não tem afinação de cantora que aparece. Deus não fica de boca aberta com a forma que você ora. Falei. Deus não está preocupado com a forma que você fala. Entra no quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto. Porque o Pai que te vê em secreto plenamente te honrará. Plenamente te honrará. Plenamente te honrará. Alguém não entendeu? Eu estou falando de relacionamento. Alguém está comigo aí? Diga um glória, só glória. Glória a Deus. Alguém está comigo aí? Diga um segundo glória para me ouvir. Glória a Deus. Dá um terceiro glória para Jesus aí, Glória gente. a Deus. Eu estou falando de relacionamento. É intimidade pessoal. Entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está. Ora ao Pai que Está. ora ao Pai que ora de graça, ora ao Pai que Está. Ele não entra depois que você entra, ele já para ele te ter aos pés dele. Deus não usa pelo tempo que está na igreja. Eu conheço gente que tem mais de 40 anos de crente, até hoje não é nem batizado com o Espírito Santo. Deus não usa pelo tempo de chegada, Deus usa por ordem de renúncia. Deus está dizendo: eu estou procurando corações que estão dispostos a renunciar. Renunciar o quê? Renunciar o que te afasta de mim. Se Deus mandar renunciar namoro, renuncia. Se Deus mandar renunciar emprego, renuncia. O que te afasta de Deus? Deus está dizendo: renuncia. Coloca no altar. Coloca aos pés dele. Tudo que Deus te deu no altar, se te afastar do altar, devolve pro altar. Mas não perde o relacionamento com o altar. Tudo que Deus te deu no altar, se te afastar do altar, devolve pro altar. Mas não perca o relacionamento com Deus do altar. Deus está dizendo: abre mão da vassoura. Ter Jesus em casa não pode ser apenas status social. Diga amém. Quem está comigo, diga amém. A expressão Abba Pai é como se fosse um filho pedindo para o pai o colo. Em Filipenses a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória se fazendo como homem. No Getsemane, enquanto Jesus ora, ele se faz como criança. Abba Pai. Ele está mostrando que ninguém ainda teve coragem de fazer. O que? Chamar Deus de Pai. Isso mexe comigo demais. Porque a gente entra diante dele dizendo: Senhor, poderoso, Rei, maravilha. E não é que ele não é, ele é. Mas o ponto da intimidade é entender: ele é Pai. E com o meu Pai, ele não é um Pai terreno que falha. O Senhor está pregando, assentado, falando para algumas pessoas. Mas Deus está dizendo: você precisa me entender que eu sou seu Pai. Ter Jesus não é sobre ter status social. A intimidade, dizendo Abba Pai, vai muito além de 4 paredes. Deus quer se relacionar conosco. Se Deus quisesse apenas adoração, Deus ficava com os anjos. Mas ele faz o homem. Aí vem João dizendo: não há temor no amor, porque o amor perfeito lança fora todo medo, e aquele que teme não é perfeito em amor. Aí João completa dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Isso mexe comigo. Você lembra ele falando com Jeremias? Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Peraí, gente.
Ele te escolheu independentemente da tua inconstância. Ele sabe que, Ele sabe que você cairia no vício de novo. Ele sabe que você abriria um site pornográfico de novo. Ele sabe que você iria parar de orar de novo. Ele sabe que teria dias que você não ia conseguir fazer devocional. Ele sabe que teria dias que você não iria conseguir orar. Mas mesmo assim, não foi vós que escolheste a mim, foi eu. Pode uma mãe se esquecer do filho que mama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu todavia, diz o Senhor, não me esqueço de ti. Glória a Deus. Ele está na casa de alguém, Aleluia. dizendo: você só precisa me procurar que você acha. Eu sinto uma graça do Espírito Santo de Deus aqui. E isso aqui não é jargão de pregador. O Senhor está falando com alguém. Eu estou te esperando no quarto fechado. Eu estou te esperando no relacionamento íntimo. Eu estou te esperando dentro do quarto. O Senhor está dizendo: abre a porta, entra para o quarto, volta para o relacionamento. Ela chora por tudo. Ela vê um cachorro caído na rua, ela chora. Ela vê um filme romântico, ela chora. Ela vê alguém passando dificuldade, ela chora. Chega diante de Deus, não derrama uma lágrima. Alguma coisa está errada. Deus está dizendo: a porta do quarto está aberta. Ô gente, eu sinto uma dor na minha alma por saber que a minha geração é a mais carente que existe. É a geração que no Instagram sorri e no quarto chora. É a geração que diante dos outros sorri, no quarto está com crises. Fluxos de inferioridade, carências interiores emocionais. Uma geração que diante dos outros está bonito, mas dentro do quarto está triste, cabisbaixo, para baixo, cansado. O trabalho excessivo te afasta de Deus. O Senhor está dizendo: eu vou começar a falar quando você começar a parar. Tem muita gente que faz o que Deus não manda fazer. É por isso que se cansa tanto. Luísa, a força que eu tomo para correr contra a vontade de Deus é muito maior do que a força que eu teria se eu corresse a favor da vontade de Deus. É por isso que você anda tão cansado. Porque você corre, mas a sua corrida é contra a vontade do Senhor. Deus está dizendo: para ouvir a minha voz e ouça a direção de alinhamento. Deus está dizendo para alguém: não é sobre o que os outros pensam sobre você, é sobre o que eu quero fazer em ti. Ah, gente, quem não ora está se desviando. O pastor que não ora está se desviando. O crente que não ora está se desviando. Deus está dizendo para alguém: volte para o relacionamento pessoal, porque eu quero fazer algo em ti e através de você. Deus pode tapar esse buraco de carência, diz o Senhor. Deus te viu quando ninguém te viu. Marta, Deus sabe do teu coração. Deus está dizendo: para um pouco que eu ainda te amo. Para um pouco que eu ainda te escolhi. Para um pouco porque eu quero falar contigo. Para um pouco para que o excesso não te mate. Para um pouco para me ouvir falar. Cantamos que nós queremos conhecer Jesus, mas nós não sentamos para ouvi-lo. Nós dizemos: eu quero conhecer Jesus, mas a gente não para ter relacionamento pessoal com Ele. No silêncio do descanso, Deus vai falar com você. Quando você abre mão daquele alvoroço de contatinhos, Deus vai falar com você. Quando você abre mão daquele alvoroço, aquela tempestade,
Você corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, preocupada. Deus falará com você. Quando você abre mão daquilo que te afasta dele, Deus vai falar com você. É no silêncio da tristeza de Elias que a brisa suave passa para falar. É na brisa suave que Deus desce para se relacionar. Oh, gente, a preocupação de Marta é nítida. Nós precisamos ter coragem de largar tudo e abraçá-lo. Largar tudo e abraçar a sua vontade. Largar tudo e abraçar o seu querer. Largar tudo e abraçar o que Deus tem para nós. Larga este pecado e abraça a vontade dele. Larga essa inconsistência e se joga aos pés. Posso falar um negócio, Elbert? É nos pés de Jesus que a inconsistência não me alcança. É aos pés de Jesus que a tristeza tem que bater em retirada. É aos pés de Jesus que a carência por Deus é arrancada. É aos pés de Jesus que nós somos tratados como vasos na mão do oleiro. Quem está comigo, diga amém, gente. É aos pés de Jesus que nós tenhamos um relacionamento profundo. A gente precisa voltar a se relacionar com Deus. A gente precisa voltar a chorar diante de Deus. Voltar a se entregar diante de Deus. A se rasgar diante de Deus. Enquanto o incenso que Zacarias queima no altar sobe, a resposta de Deus desce para a sua vida. Prepara um glória mesmo que entalado na garganta. Deus está dizendo: você precisa se entregar aos meus pés. Abre mão daquilo que te afasta da presença dele. Abre mão das suas vaidades naturais. Abre mão dos seus próprios desejos. Quando alguém faz um apelo no culto, a gente diz: eu não vou, porque daqui a pouco eu resolvo isso e resolvo aquilo. Ô gente, deixa a casa do jeito que está e se entrega aos pés. Deus não manda arrumar a casa para depois receber ele dentro. Primeiro ele entra, depois ele arruma a casa. Ele limpa o que ninguém consegue limpar. Ele faz o que ninguém consegue fazer. Ele vai aonde ninguém consegue ir. Ele trabalha onde ninguém consegue trabalhar. Ele purifica o que ninguém consegue purificar. O sangue de Cristo tem poder para nos reconectar a Deus como antes. Você precisa se entregar aos pés de Jesus. Há um chamado de Deus para alguém. Que chamado é este? Relacionamento. A maior mensagem da Bíblia não é você vai para o inferno. É João 3,16. E Deus amou. E Deus amou. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se entrega aos pés de Jesus. Eu prego para crentes e para mundanos que me ouvem. Mas eu preciso perguntar isso aqui: há quanto tempo você não se relaciona com Deus Pai? Há quanto tempo você não se envolve com o Senhor? Posso ir mais fundo? Há quanto tempo você não sente a sua presença? Há quanto tempo você não ouve a sua voz falar de forma pessoal contigo? Há quanto tempo você não sente Deus te levantando na dependência da graça? Há quanto tempo você não sente Deus renovando a sua alma por inteiro? Há quanto tempo você anda ansiosa pelas suas vontades carnais? Há quanto tempo você anda preocupada com o seu futuro? Deus está dizendo: eu quero fazer algo em ti. Ô Marta,
Você está alvoroçada demais. Ô Marta, você está preocupada com o que não deveria se preocupar agora. De que adianta pão na mesa se o coração não estiver no altar? De que adianta a casa limpa se Deus não estiver nela? Deus está dizendo: se aprume, se entregue, se envolva, antes de rasgar as vossas vestes, ou melhor, antes de receber poder dos céus e do alto, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Para receber algo de Deus, você precisa se entregar a Ele. Deus está dizendo: hoje é a oportunidade. Ô gente, eu estou pregando tanto quanto para mundano quanto para crente, porque tem gente aqui que diz: eu não vou para a igreja por causa de ciclano, não vou para a igreja por causa de Beltrano, por causa de fulano. Deus está dizendo: não foi Beltrano, ciclano, nem fulano que morreu por ti na cruz. Eu quero me relacionar contigo. Você precisa se relacionar com... Eu estou chamando. O Senhor está convidando alguém a voltar para a intimidade do quarto fechado. O Senhor está chamando alguém para voltar a chorar como tinha chorado antes, para voltar a sentir o que não. De vez em quando a gente tem que bater a mão no nosso coração, a gente como crente, e perguntar: Espírito Santo, o Senhor está comigo ainda? Há quanto tempo você não sente Ele te tocar? Eu quero que agora você curve a sua cabeça e feche os olhos.